Aê galera, tudo bem com vocês? Meu nome é William Lima e esse aqui é meu canal de jogos mobile. E sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Pois é, galera, hoje estou trazendo aqui um vídeo do Real Racing 3 versus o Real Racing Next. Pois é, bom, antes de mais nada, esse vídeo que eu vou estar analisando e falando para vocês todas as informações. Cara, vai ser muita informação legal que eu quero trazer aqui para vocês, né? Mas vamos lá, esse vídeo é o vídeo do canal do Ray Game, certo? Que eu vou estar deixando aí na descrição de vídeo, o vídeo original, beleza? Onde ele gravou, obviamente, abordando sobre o Real Racing 3, que vai estar aqui do lado esquerdo da tela, versus o Real Racing Next, beleza? Então, vamos lá para o vídeo. Primeira coisa que a gente repara é a inicialização do jogo, como as questões diferenciais a respeito do jogo. Lembrando que o áudio do jogo é apenas o áudio do Real Racing Next, que é o da minha direita, beleza? Bom, vamos deixar aí rolar um pouco a gameplay, como vocês estão vendo, a comparação dos dois, a questão visual, a questão de áudio, a questão de interface e etc, e etc. Essas são a mesma pista, como vocês podem ver, beleza? E na disputa. Bom, a primeira coisa que eu quero falar, obviamente, é a questão gráfica do jogo. A questão que todo mundo fala. Deixa eu pausar aqui para vocês. Bom, a questão gráfica, a gente nem precisa ir tão a profundo para ver que o Real Racing Next está, obviamente, com os gráficos muito melhor, muito mais elaborado e muito bem mais feito. A primeira coisa que a gente observa é a questão da pista, né? Apesar que eu achei a pista, em questão de detalhes, eu achei a pista do Real Racing 3 mais detalhada. Como assim, William? Oh, como vocês podem ver, tem sujeira, marcas de freio, tá vendo? Ó, nas pistas e etc, Achei muito mais detalhado. Já aqui não, achei tipo uma pista limpa, uma pista de bebê, sabe? Sem detalhes nenhum. Mas, obviamente, olhando para a questão de gráficos em si, sem ser olhando para a pista, obviamente, os detalhes da sombra, por exemplo, do Real Racing Next é muito melhor, né? Olha só a diferença, é gritante, tipo, a posição do sol tá batendo aqui, mais ou menos, olha só o detalhe bem definido, bem realçado, diferente dessa coisa horrenda, né, que fica aqui, ó, da sombra, né? Bom, a segunda coisa que a gente pode observar também é a questão do detalhamento do carro, que eu observei, né? Obviamente, o detalhamento do carro está muito mais bem feito, bem elaborado aqui. Tanto é a sua questão de reflexo também, né? A questão de reflexo dos carros. O Real Racing 3 tem um reflexo muito legal, muito bom, como vocês podem ver, ó, tem reflexo aqui das coisas, blá blá blá. Mas é óbvio que aqui está bem mais trabalhado. Ah não, galera, ó, a questão da pista também aqui tem, tá vendo? Mas eu acho bem mais detalhada a pista do Real Racing 3. Eu não sei, talvez seja só impressão minha ou alguma coisa, mas a questão gráfica em geral, sem dúvidas, tá? Real Racing Next. Olha só isso, cara, a sombra das coisas aparecendo. Olha só a diferença. É gritante. É muito gritante, né? Então, óbvio que 10-0 Real Racing Next. Mas vamos para uma visão diferente. Deixa eu avançar aqui o vídeo. Vou colocar aqui a visão de cockpit, para a gente ter uma idealização melhor, vocês entenderem exatamente o que eu quero falar, beleza? Como eu falei, a iluminação desse jogo e o reflexo tá incrível. Olha só a iluminação mais realista, cara. Dentro do carro, pegando no volante, ó, tá vendo? A iluminação aqui clara e mais escuro. Já no Real Racing 3 praticamente é tudo escuro. Fora o detalhe da lataria do carro. Olha só isso que absurdo, cara. A lataria do carro aqui do Real Racing 3 não é tão boa. Olha só daqui agora, ó. Quando você tá andando, essa visualização muito da hora, cara. Então é óbvio que a questão gráfica, seja de câmera de fora, de dentro, cockpit, enfim, está 1000 vezes melhor no Real Racing 3 Next. Mas nem tudo é flores e eu quero criticar na verdade uma coisa que talvez vocês vão ficar, William, mas vamos lá. Vamos voltar aqui para o início do vídeo, né? E aí a gente já falamos sobre a parte gráficas, que é o que todo mundo, né, quando vai falar de um jogo, a primeira coisa que fala é a questão gráfica. Mas aqui a gente vai falar também sobre as interfaces de informações do Real Racing 3 para o Real Racing Next. Deixa eu pausar aqui o vídeo para vocês entenderem. Aqui é a visão normal do carro, a visão dianteira, pelo menos é assim que eu chamo, né? A visão traseira do carro que a gente tem. As informações estão todas mudadas. A do Real Racing 3 que a gente costuma ter, ela fica aqui
logo abaixo, né, aqui tem o mapa, aqui tem a quantidade de voltas, os minutos ou segundos, e aqui do outro lado nós temos a posição que estamos, no caso aqui em segundo, e também a velocidade do carro. Já o Real Racing Next, ele mudou. Aqui fica do lado esquerdo em cima, né, a posição, né, o tanto de pilotos e etc que tem. Já do lado direito em cima nós temos o mapa e também os segundos e provavelmente aqui a quilometragem. Lembrando que a resolução dos vídeos estão cortada para caber as duas imagens aqui, tá? Então essa não é a resolução normal, vocês estão vendo, né? Tanto é que o número 2 aqui está cortado, o número daqui também está cortado. Então não é a resolução completa, tá? Mas aqui a gente já consegue ter uma ideia. Então vamos lá, William. Entendi. Houve uma mudança nas informações. O que é que eu, William, olhando como um cara que ama jogos de corrida, achei sobre isso? Então, vamos lá, deixa eu pausar exatamente nessa parte. Quando o Real Racing 3 foi lançado, uma das coisas mais inovadoras que eu achei foi essa questão de interface, de mostrar as informações. Primeiro, aqui é uma informação bem legal. Deixa eu avançar mais um pouquinho, andar mais um pouco. Boa. É bem legal porque quando a gente está jogando um jogo de corrida, cada segundo importa. Quando a gente está jogando um jogo de corrida, a gente tem que observar muito a posição do nosso carro, a posição do piloto na frente e, é claro, a pista em si. Então o nosso campo de visão totalmente fica aqui, ó, nessa redondeza aqui, certo? A mesma coisa do Real Racing Next, né? Você vai olhar mais ou menos para essa redondeza aqui. Sendo que, se você quiser olhar as informações, seja de volta, seja de quilometragem, seja até do próprio mapa, a do Real Racing 3, na minha concepção, é muito mais efetiva, muito mais minimalista e muito mais bonita. Pois é, 3 em 1, 3-0 na minha opinião. Como assim? Como eu falei, a questão de visualizar. Se a gente estiver correndo, a gente vai ter esse ângulo de visão, a gente já consegue enxergar aqui todas as informações que a gente quiser, né? Algo que eu achei bem bonito e minimalista. Não vai ficar aparecendo um monte de coisa na nossa tela atrapalhando. Quanto menos informações ela tiver e mais eficiente ela vai ser, melhor pra gente, né? Como eu falei, jogo de corrida, principalmente, cada coisa importa. Então, eu quando vi isso e reparei nesse pequeno detalhe, nossa, foi algo incrível, diferente de vários outros jogos. Já o Real Racing Next, ele mudou e praticamente voltou para a versão que todo jogo de corrida tem, né? Que é aqui as informações. Como eu falei, normalmente o nosso campo de visão, quando a gente está jogando vidrado na hora, a gente vai ficar olhando para cá, ó, né? Mas quando aqui no Real Racing Next a gente quiser visualizar as informações, a gente vai ter que tirar o nosso olhar daqui, que normalmente vai ficar nesse ângulo aqui, e vamos ter que olhar para cima, seja para o lado esquerdo para ver as informações da nossa classificação, em qual posição nós estamos, ou seja, a visualização do lado direito para ver o mapa, né? A quilometragem do nosso carro e também, obviamente, o tempo e etc. Então, eu só vejo desvantagem nesse novo tipo de interface. Não é porque é novo que é bom, tá, gente? Não vou elogiar uma coisa só porque é bom. Eu tô elogiando o Real Racing 3 justamente por raciocínio, por lógica, né? Como eu estou explicando para vocês, campo de visão, menos informação e mais eficiência. Pelo menos no Real Racing 3 levou vantagem. Fora que também tem um pequeno detalhe, né? Como eu falei, o novo gráfico do Real Racing Next, ele é mais bonito, porém ele é muito mais brilhoso. Eu não sei se foi por causa desse vídeo em específico, se o cara melhorou na edição e aumentou o brilho, né? Mas eu creio que esse seja o brilho normal do jogo. E aí vem, obviamente, um defeito. Obviamente, a maioria das corridas do Real Racing, né, é mais corrida diurno, de dia, corrida de ensolarado. E o céu vai estar totalmente branco ou azulado demais, enfim, como vocês estão vendo aqui. E as informações, por estar em cima, como vocês estão vendo, vai dificultar muito, seja a numeração, como vocês estão vendo aqui. Aqui ainda dá para ver porque tá tudo azul, né? Mas aí, as informações aqui em cima fica ruim, ó, quase você não vê. Olha o mapa como é que tá, cara. Muito claro, muito ruim de se ver as coisas, né? A mesma coisa se aqui tiver nuvem desse outro lado, como tem nuvem e tá um solzão aqui. Já aqui no Real Racing 3 não. No Real Racing 3, como sempre, as informações vão ficar no chão, vai ser muito visível de se ver. Olha o mapa como é que tá. Apesar que aqui o mapa, eu acho que dá para você mudar de cor. Por exemplo, aqui o mapa original do Real Racing 3, a cor é vermelha, né? Mas você pode mudar, se eu não me engano, para verde, para preto, para outras cores. Apesar que eu deixo a cor padrão, a cor vermelha, para mim
fica bem visível, bem bonito. Mas mesmo assim, como eu falei, ele não é eficiente, atrapalha e também a claridade do jogo é muito ruim. Então, na minha humilde opinião, nessa visão de câmera de fora, em questões de interface de informações, o Real Racing 3 é melhor e que, na minha opinião, deveria continuar sendo mantido nesse novo jogo. Mas vamos lá. Se você por acaso for jogar na visão cockpit, que é a visão que eu também jogo, né, as informações vão estar praticamente iguais, né, vão ficar aqui em cima, ó, até porque não tem como, ou lógica, botar aqui embaixo que vai atrapalhar essa visão. Então realmente a visão aqui é a mesma coisa. Então se você só joga o Real Racing 3 na visão de cockpit, não vai atrapalhar. Mas na visão traseira que eu falei para vocês, vai atrapalhar sim, beleza? E enfim. Vamos lá para um outro detalhe que eu observei que achei sensacional. Tenho que voltar um pouquinho aqui o vídeo. Na visão de cockpit do Real Racing 3, você pode ver que o piloto ele tem esse lance que eu acho bem legal de trocar de marcha, ó, tá vendo? Cada vez que o piloto vai trocando de marcha, ó, ele tira a mão, tá vendo? E aí é um detalhe bem da hora que eu queria elogiar o Real Racing 3, né, o Real Racing Next e tudo mais. É um detalhe bem da hora que muitos jogos esse pequeno detalhe não tem. E aqui tem, ó, tá vendo a visão de cockpit trocando de mão e etc. Como eu falei, esse vídeo só tá saindo áudio, tá bem mostrando aqui áudio on, só tá saindo áudio apenas do novo jogo Real Racing Next. Mas eu, antes de gravar, fiquei escutando o áudio e eu reparei algumas diferenças quando eu fui jogar o Real Racing normal do Real Racing 3 normal. A primeira diferença é que o barulho do motor está muito mais realista e o ronco das trocas de marcha, que ele faz tipo um... É porque eu não sei fazer, sou horrível imitando o ronco. Mas o ronco do motor do Real Racing Next está bem melhor, bem mais elaborado, principalmente o barulho na troca das marchas. Então o áudio do jogo, assim como a sua questão gráfica, está bem mais bonita e bem mais trabalhada em cima. Beleza, William. E a questão da jogabilidade? Como eu não joguei, galera, eu não posso falar com toda a clareza a respeito da nova jogabilidade do Real Racing Next. Na minha opinião, olhando visualmente, a jogabilidade não mudou muita coisa. Como assim, William? Exato. Por quê? O Real Racing 3, ele trouxe uma inovação grande para sua época da sua jogabilidade. Por isso, ele é, até hoje, considerado por muitos, se não um melhor jogo da Play Store, na sua questão de gameplay. Porque o Real Racing 3, a sua física é muito boa, a sua jogabilidade parece até jogo de computador, jogo de console. Você consegue sentir o freio do carro, você consegue sentir a tração do carro, você consegue sentir a aceleração de cada carro que é diferente. Cada carro tem uma tração diferente, pode derrapar, outros não, outros sim, dependendo de como você girar. Então, a questão de jogabilidade, eu não vejo porquê, ou talvez por que eles vão modificar. Até porque visualmente falando, como vocês podem ver, a jogabilidade está quase a mesma, tá vendo? Né? Talvez o Real Racing Next tenha melhorado um pouquinho a mais a questão da jogabilidade, mas eu creio que quem já jogou o Real Racing 3 vai ser fácil jogar o Real Racing Next. Um detalhe que eu quero falar para vocês é que a visão da câmera, ela mudou um pouquinho, principalmente na hora de fazer a curva. Vou pausar agora para vocês. Beleza. O que é que mudou exatamente, William? A visão da câmera, que eu particularmente não gostei muito. Mas é detalhes, é coisa besta, eu que sou muito detalhista e enfim. A visão da câmera do Real Racing 3, ela é um pouco mais próxima e ela foca um pouco mais na traseira do carro, né? Principalmente quando tá fazendo curvas e etc. Já aqui no Real Racing Next, a visão ela vai um pouco mais pro lado, dependendo aonde você estiver fazendo a curva. Como vocês podem ver, a visão fica aqui na traseira do carro ainda, onde você tem a visão um pouco mais coerente, né, de um piloto, enfim, de uma corrida. Já que não, a visão um pouco vai para o lado, tanto é que dá para você olhar o pneu fazendo a curva, né, fazendo esse lado aqui, tá vendo? Eu não gostei muito, mas aí é detalhe velho, um detalhe simples. Na minha opinião, essa câmera aqui, a forma de como faz a curva, eu acho melhor, né? Ó, mas é coisa besteira. Mas eu não gostei muito, eu não vou mentir. Mas se você acha bonito ou não, tanto faz. Ó, vocês vão ver aqui, ele vai fazer a curva de novo. Vai dar pra ver a lateral do pneu, ó. Tá vendo de novo, ó?
a mesma coisa. Aqui já dá pra ver o pneu fazendo a curvinha e etc. Eu não acho muito bonito. Isso me lembrou um pouco o GT Racing 2, né? Que a câmera traseira do GT Racing 2 é horrível. Eu sempre joguei na câmera de cockpit, que é menos pior, né? Quem viu a minha série do GT Racing 2, eu falei muito sobre isso. Mas aqui é só detalhe, tá, gente? Tá vendo? Como vocês podem ver, aqui é mais lateral e aqui é um pouco... Tá, tem exceções que eu esqueci de falar. Com exceção, quando você faz uma curva muito brusca, aí a câmera vai para lateral aqui, ó. Tá vendo? Mas quando você segue o traçado muito bem feito, sem muito bruscamente, ele é menos, tá vendo? É só detalhezinho, tá, gente? Ó, por exemplo, ele vai fazer a curva aqui de novo, ó. Lá na frente. Ali, aqui, ó. Ele vai fazer a curva para a esquerda. Deixa eu mostrar em 3, ó. De novo, tá vendo? Então esse detalhe, aqui enquanto ele vai mostrando mais a traseira do carro, aqui ele vai mostrando mais a lateral do carro, tá vendo? É coisa besta, ó. Coisa besta, mas enfim, eu acho importante falar todas as minhas impressões para vocês, bem detalhista a respeito do jogo, né? Bom, mas eu já tenho mais de 100 episódios aqui no Real Racing 3, é um jogo maravilhoso, independentemente se for lançar esse Real Racing Next, né? Na minha concepção, tá bem bonito. Talvez a única coisa que eu mudaria no Real Racing Next, né, é a questão da interface, como eu falei pra vocês, da visão traseira, e também do brilho, que eu achei ele muito brilhoso demais. Eu não sei se essa é a versão original do brilho, enfim, das cores, ou se o cara do vídeo, né, ele modificou as cores para deixar mais vívido. Eu não sei, né, mas eu achei um pouco brilhoso demais. Como vocês podem ver na visão do cockpit, ó, dá pra ver, é um pouco mais nítido, né? Diferente daqui, que é um pouco mais claro, principalmente se você estiver jogando na visão de traseira. Bom, gente, mas é isso aí. Essas foram as minhas opiniões, as minhas impressões, a mais detalhada possível. Eu escrevi meio que um roteirinho, né, para abordar esses pontos com vocês, que eu achei bem interessante. E eu falei, cara, eu tenho que gravar esse vídeo. Fiz um roteiro, tal, e gravei aqui para vocês. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Pelo amor de Deus, se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar um like, comente aí o que você achou, o que é que você gostou, o que é que você não gostou, beleza? E se for a sua primeira vez aqui no meu canal, clica aí no botãozinho de se inscrever, tá? E ativa o sininho também para estar recebendo notificações dos meus próximos vídeos. Lembrando que eu tô trazendo episódios todo santo dia novos do Real Racing 3 e à noite vídeos novos de outros jogos mobile, beleza? Então é nóis, grande abraço, um beijo na bunda, juízo na vida e até o próximo vídeo.